Oi pessoal do primeiro ano, tudo bem? Estamos iniciando nossa segunda semana do volume 3 do nosso PET. Tema dessa semana, dinâmica terrestre, tá? Lá na página 99, o texto de vocês começa falando que a Terra, ela é formada por 3 camadas: o núcleo, o manto e a crosta. Depois, em seguida, ele vai explicar cada uma dessas camadas. Vai falar que o núcleo é a parte mais interna, mais quente, né? Depois ele vai falar um pouquinho do manto, que é uma camada considerada intermediária, né? Que tem forma pastosa. Depois ele vem falando da crosta terrestre, que é aonde nós realizamos as nossas atividades e onde ela é composta em grande parte por rochas, tá? Rochas e minerais. Depois ele vai falar um pouquinho dos tipos de rochas que são encontrados na crosta terrestre. Elas também são 3, tá? São as rochas magmáticas ou ígneas, que são as rochas que se originam, né, em grandes profundidades, ou seja, tem origem magmática. Depois vem as rochas sedimentares, que são as rochas que recebem sedimentos, né, que se transformam. E por último, as rochas metamórficas, né, que são rochas pré-existentes e que vão sendo alteradas aí pela ação da temperatura, tá, e outros fatores. Também vai falar sobre um conceito importante, né, destaquem aí no livro, na apostila de vocês, que é a teoria da deriva continental com relação às placas tectônicas, tá? Quem criou essa teoria foi Alfred Wegener, né? Ele era um cientista alemão e lá no início do século XX ele criou essa teoria, né? Segundo a teoria, a Terra já foi um único bloco chamado Pangeia, que devido ao movimento das placas tectônicas foram se afastando, né? E deu origem aí a Laurásia e Gondwana, e também a um grande oceano. Em seguida, ela continuou se separando e deu origem aos continentes que nós conhecemos hoje, tá? O texto está bem explicadinho, é fácil de vocês interpretarem, tá? E também fala sobre o movimento das placas tectônicas, que são os responsáveis aí pelos terremotos, pelos tsunamis e maremotos e vulcanismo, tá? As atividades começam com uma interpretação de imagens sobre as camadas da Terra, né? Você vai falar um pouquinho dessas camadas, é só voltar no texto, o próprio texto já traz esses conceitos, as características de cada camada. A número 2 é para vocês falarem os 3 tipos de rochas e falar um pouquinho de cada uma delas, também é só voltar o material que tem lá. A questão número 3 é sobre o ciclo das rochas, né? A questão 4 é para vocês definirem o que são litosfera e astenosfera, né? E também falar o que é a deriva continental e a teoria das placas tectônicas. São conceitos que vocês podem pesquisar na internet, mas também o próprio material já traz esses conceitos bem definidos para vocês. E a questão número 5 é para vocês dizerem o que vocês entendem dessa frase. O magma proveniente do manto define a formação de rochas magmáticas. Rochas magmáticas também podem ser as rochas ígneas, tá? E é só voltar no material que vocês conseguem responder tranquilamente. Esta semana vocês podem observar que é uma semana de conceitos. Então voltem o tempo todo no texto, que isso ajuda na compreensão de vocês, tá? Boa semana de estudos. Lembrando ainda que se não enviar as atividades do PET volume 1, volume 2 e revisão, por gentileza estar enviando o quanto antes, pois essas atividades estão fazendo parte da carga horária de vocês. E é importante estar registrando como que vocês estão estudando, tá? Até mais, boa semana de estudos.